Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor sejam com todos. Amém. Abra comigo sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Vamos ler juntos a partir do verso 1. O pastor Tiago até dá uma risada, ele sabe que não tem jeito, começo de ano, Deus aperta meu coração para pregar essa mensagem, ele já ouviu umas 10 vezes, mas você está ouvindo aí a primeira, a segunda, no máximo. Tenho certeza que Deus vai falar muito contigo e vai falar muito comigo mais uma vez nesse texto. Amados, falando um pouquinho sobre contexto aqui de Neemias, a gente está falando de um livro, de uma história que vem após o exílio do povo de Israel. Então, o povo de Israel foi levado para o cativeiro lá na Babilônia por aproximadamente 70 anos. E por que isso aconteceu? Eles perderam uma guerra, perderam ali não só a batalha, mas perderam uma guerra, foram subjugados pelo povo da Babilônia. E esse povo, ele tinha um costume diferente. Ele não matava todas as pessoas quando ele tomava um lugar. Ele não prendia todas as pessoas quando ele tomava um lugar. Mas eles capturavam as pessoas mais notáveis, as pessoas mais inteligentes, com mais capacidade intelectual, que faziam ali os trabalhos com a mão de obra mais valorizada. Levavam essas pessoas lá para a Babilônia. Então você tem uma parte do povo que vai para a Babilônia e você tem uma outra parte do povo que fica. Então, nesse contexto que a gente vê alguns profetas profetizando tanto para o povo que tinha ido, outros profetas que ficaram e profetizavam para o povo que estava ainda em Jerusalém. E aí, passados aproximadamente esses 70 anos, a Babilônia, aí, por sua vez, ela é subjugada por um outro povo, que era o povo da Pérsia. E esse povo, ele tinha ali costumes diferentes também em relação aos seus inimigos. E aí a gente vê um favor de Deus sendo liberado para que parte do povo de Israel pudesse voltar à sua terra. Então é mais ou menos nesse contexto histórico que a gente tem essa passagem. Vamos olhar para a vida de Neemias, em especial aqui nesses primeiros versos, no primeiro capítulo, começo do segundo capítulo, e vamos aprender algumas lições sobre como devemos começar projetos eternos. Um homem de Deus usado para colocar um projeto eterno de pé. Se a gente fosse fazer uma série aqui, estudar sobre a vida de Neemias, você ia ver que é um homem longe de ter uma vida perfeita, longe de ter um ministério que a gente poderia chamar como um ministério bem-sucedido do início ao fim. Neemias termina os seus dias se lamentando a Deus, porque de novo o povo de Israel estava se dobrando a outros deuses, a práticas que desagradavam ao Senhor. Então ele termina os seus dias dizendo: Senhor, olha, eu fiz o que eu pude, o Senhor é testemunha, eu fiz o que dava para eu fazer. Mas, mesmo assim, mesmo sem ser a jornada completa de um herói, mesmo sem ser uma história de alguém aparentemente perfeito, porque a gente sabe que ninguém é, mesmo assim nós podemos olhar para um texto como esse e aprender com a vida desse homem de Deus, aprender com a forma como o Senhor o usou na sua obra, e depois você vai entender que esse texto e esse livro, embora tenha o nome Neemias, ele aponta para algo muito maior do que aquela obra que Neemias estava envolvido diretamente. Mas isso a gente fala daqui a pouquinho, tá bom? Segura aí a emoção. Vamos juntos? Vou ler um trecho bem longo aqui, tá? Então, conto com sua atenção, bem importante essa leitura. A gente vai ler do verso 1 até o capítulo 2, verso 5. Assim diz a palavra de Deus. Verso 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então, lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação.
As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos. Eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. Não guardamos os mandamentos e nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei dentre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. E neste tempo eu era copeiro do rei. Guarde bem essa informação. Capítulo 2, verso 1. No mês de Nisã, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? E o rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em tua presença, eu peço que o rei me envie a Judá, a cidade de onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu as reconstrua. Vamos continuar mais alguns aqui, verso 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Eu marquei um certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E ainda eu disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que permitam eu passar. E também uma carta para Asaf, o guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, e para as muralhas da cidade, e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Feche os seus olhos. Senhor, eis aqui a palavra do Senhor. Eis aqui a palavra que é viva, que é eficaz. Nós oramos para que ela nos encontre nessa noite, para que ela gere e produza em nós aquilo que somente o Senhor, somente o Espírito Santo podem fazer. É o nosso clamor, é o meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dado o contexto que eu passei, você deve ter localizado. Neemias, ele estava longe do povo. Ele tinha sido levado ao exílio, ou ele estava afastado de Jerusalém e das terras do povo de Deus. E lá de longe, ele era um homem importante, um homem de influência. Ele era alguém que estava não só trabalhando ali na estrutura ao redor do rei, mas ele tinha um cargo importante, porque o
copeiro do rei não era só aquele que servia, não era só uma espécie de um garçom, não era só aquele que cuidava ali dos utensílios necessários para servir na mesa. O copeiro do rei era alguém de extrema confiança do rei, porque ele provava a comida antes do rei. Se estivesse envenenada, ele morria antes. Olha que trabalho abençoado. Mas, ao mesmo tempo, tinha que ser alguém da confiança a ponto do rei saber que ele não faria isso, que ele não envenenaria o rei. Então, pensa, meus irmãos, eu gosto de pensar que todo mundo tem alguém na família, aquela pessoa que passou num bom concurso público, aquele concurso estável, que a pessoa vai se aposentar com a aposentadoria integral. Acho que era o sonho de 90% das pessoas da geração do meu pai e da minha mãe. Talvez isso vá diminuindo ao longo do tempo, mas ainda assim, a gente olha para essas pessoas, meu Deus, como se tivesse ali algum tipo de trabalho intocável, um trabalho importante, um trabalho que todo mundo almejava na estrutura pública. Esse era Neemias nos dias ali dessa história, desse relato. Mas, meus irmãos, Neemias, ele permitiu sentir uma dor, ele permitiu sentir e gerar no seu coração um clamor por algo que não fazia parte da sua realidade direta. Ele permitiu que de forma intercessória o seu coração fosse tomado por uma dor, por algo que não influenciava diretamente a sua vida, não influenciava o seu conforto, não influenciava o seu trabalho, mas ele sentiu a dor pelo povo que tinha ficado lá em Jerusalém. E a partir dessa dor gerada no seu coração, essa santa dor gerada no seu coração, cremos que foi por meio do Espírito Santo de Deus, é que Deus começa então a gerar não só a dor, mas um projeto. A gerar não só a dor, mas a dar uma direção de que ele poderia ser um instrumento nas mãos de Deus para ser resposta em relação àquela dor que ele estava sentindo. Vamos ler mais uma vez Neemias capítulo 1, verso 2. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E no verso 4, quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Então, mesmo diante de uma posição privilegiada, Neemias sentiu compaixão do outro. Mesmo distante geograficamente, Neemias se permitiu sentir a dor, que aqui, de forma não literal, mas ilustrativa, a dor que estava no coração de Deus. Ele se permitiu sentir, gerar essa mesma dor que estava no coração do Senhor em relação ao seu povo que tinha ficado. Então, Jesus também nos ensina a gerarmos a partir não somente da busca por resolvermos problemas pessoais, mas a gerarmos para o reino de Deus, a partir de um anseio que busca corresponder à dor de outras pessoas que estão ao nosso redor. Vamos ler juntos Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Meus amados, em um tempo em que o eu é tão valorizado, em um tempo em que o eu é colocado no centro o tempo todo, em que a gente é bombardeado por informações sobre como desenvolver a carreira profissional, sobre como nos desenvolver academicamente, sobre como nos desenvolver e gerar a melhor versão de nós mesmos, e os desejos pessoais são superestimados. Num tempo como esse, é necessário nós olharmos para a vida de um homem como Neemias
e de um homem que permitiu sentir uma dor que não tinha nada a ver com o seu contexto imediato. Quais são as dores que o Senhor quer gerar no seu coração? E que não tem a ver, talvez, diretamente com a sua família. Não tem a ver diretamente com o seu trabalho. Não tem a ver diretamente com a nossa realidade como igreja local, mas será que o Senhor tem encontrado lugar nos nossos corações para permitir que eu e você, para que a gente sinta a dor, para que a gente sinta compaixão por aqueles irmãos, por aquelas obras, por aquelas carências, por aquelas necessidades que não vão, num primeiro momento, gerar nada em troca para nós? E Jesus, Ele nos fala sobre isso, Ele nos ensina sobre isso, sobre o valor verdadeiro da gente fazer algo por alguém, principalmente quando essa pessoa não tem condições de nos dar nada em troca. Eu creio que algo genuíno é gerado quando isso acontece, e o Senhor, Ele gera para a eternidade, para os projetos eternos, Ele cria dessa forma, começando também dessa forma, colocando no meu coração, no seu coração, aquela dor que nós sentimos e que muitas vezes nós somos usados para resolvê-las. De forma bastante prática, você pode colocar isso, por exemplo, aqui no serviço na igreja local. A gente não vai limitar isso, mas você pode aplicar dessa forma. Às vezes você está aqui sentindo uma dor, percebendo algum problema, percebendo alguma situação que só você percebeu. Às vezes você está aqui e identificou uma oportunidade que talvez o irmão que está do seu lado não percebeu. E aí esse é talvez um primeiro indicativo aqui de que Deus pode te usar como resposta para sanar essa necessidade. Quem está entendendo? Diz um amém. Então, por muitas vezes o Senhor gera inquietações no nosso coração, e a partir dessas inquietações nascem respostas, e nascem respostas que não satisfazem só o nosso ego, não satisfazem só o nosso ser, mas satisfazem ao outro. O Senhor faz isso em relação a povos, quando a gente entende envios missionários. O Senhor faz isso em relação a obras específicas, quando a gente entende a oportunidade de projetos, como tantos projetos que essa igreja está envolvida, e tenho certeza que por trás da maioria deles há, primeiramente, algo sendo gerado num clamor, numa compaixão, num choro diante de Deus por uma realidade que não condiz com a realidade do reino dos céus. E quando esse clamor santo toma o nosso coração, meus irmãos, eu tenho certeza que daí vem matéria-prima para que respostas do Senhor sejam liberadas sobre a terra. Quantos creem nisso? Você quer ser usado dessa forma? Põe a mão no seu coração aí. Repete comigo. Senhor, eis-me aqui. Gera no meu coração a mesma dor que está no seu coração. Em nome de Jesus. Meus amados, avançando. E aqui vou abrir um parênteses para trazer um outro texto, Jeremias, capítulo 33, verso 3, conhecido, creio que de muitos dos irmãos. Clame a mim e eu te responderei e anunciarei coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. Tão precioso esse texto, tão profundo esse texto, mas ele nos mostra que diante do Senhor, nós precisamos aprender a gerar por meio do clamor. Respostas do céu são liberadas quando nós nos posicionamos diante dele em clamor. Eu gosto de lembrar da frase que diz que o Senhor, por vezes, não responde a perguntas, mas ele sempre responde a um clamor. Quando o nosso coração está gemendo por algo, quando o Senhor nos leva a um senso de urgência por uma situação, que você e eu clamamos do fundo do nosso ser, quando a gente insiste em oração, quando a gente persiste em oração, então o Senhor traz resposta, traz direção. É o que promete, não o pregador aqui, mas é o que promete a palavra de Deus. Clame a mim e eu te responderei
e anunciarei coisas grandes e insondáveis que você ainda não conhece. E com Neemias, meus irmãos, não foi diferente. Um detalhe importante aqui, Neemias 1:1, no mês de Quisleu, e aí ele começa a história, quando Jeremias faz a pergunta, ele ouve a situação lá de Jerusalém, ele vê que a notícia era desesperadora, ele começa a clamar ao Senhor, e aí quando ele vai conversar com o rei, Neemias 2:1, nós lemos no mês de Nisã. Sabe o que isso significa? Neemias ficou 3 meses aproximadamente clamando e jejuando ao Senhor antes de fazer alguma coisa de fato. 3 meses, meus irmãos. Não era o 21 dias, que a gente gosta de fazer, né? O crente gosta do... É o 7, é o 21, é o 40. Então não era o 21, não era o 40, o homem ficou quase 3 meses orando e jejuando e gerando no seu coração aquilo que viria na sequência. Então, toda aquela obra da reconstrução das muralhas, dos portais, tudo aquilo foi gerado por Neemias, e cremos que foi gerado por Deus e colocado no seu coração, mas através de um tempo profundo, de um tempo intenso de clamor. Tenho certeza que muitos dos irmãos aqui poderiam compartilhar dos seus testemunhos também, de momentos em que Deus talvez te levou lá para o deserto, que Deus te levou para uma situação difícil, que Deus te levou para aquele lugar que você não via mais nenhuma saída, e aí que surge esse clamor de dentro de nós. E sei que muitos poderiam compartilhar das respostas de Deus. E como é precioso, meus irmãos, quando nós nos movemos com a convicção de que estamos seguindo a voz de Deus. Nada pode pagar, nada pode substituir a convicção de que estamos obedecendo ao Senhor. De que ouvimos uma palavra e estamos buscando cumprir essa palavra do Senhor. E aí quando a gente olha para a natureza do clamor de Neemias, a gente vê um clamor inteligente. Ele não fica ali só pedindo algo, mas ele começa ali no seu tempo de clamor a identificar o panorama, a identificar que tinha um contexto aquela situação desafiadora que o povo estava sofrendo. E aí ele ora nessa direção, entendendo o contexto por trás daquilo. Então lá em Neemias 1:8, ele começa a fazer confissão pelos pecados do povo, ele identifica que o povo havia quebrado uma aliança, mas agora sim, em Neemias 1:8, ele também lembra da promessa de Deus. Então, no seu clamor, ele é levado à palavra. A palavra do Senhor direcionou o seu clamor. A palavra do Senhor deu as orientações até mesmo de como Neemias deveria clamar a Deus. Ora, pedindo perdão em nome do povo e entendendo o contexto, e ora, lembrando o próprio Deus. Aqui, óbvio, né, que é uma figura, esse lembrar o próprio Deus, mas ele clamando ali, dizendo para o Senhor, Senhor, foi o Senhor quem disse. Foi o Senhor quem disse lá a Moisés que quando houvesse arrependimento, o Senhor voltaria a reunir o povo. Então, um homem que foi ali ao longo daqueles meses de clamor, moldado por Deus para compreender o contexto de onde ele estaria envolvido, mas também moldado por Deus para entender que tudo aquilo que Deus faria, ele faria por conta da aliança do Senhor com o seu povo, por conta da sua própria palavra. Então, nesse tempo de clamor, houve ali uma preparação do coração de Neemias, houve uma preparação das circunstâncias até que no momento chave houvesse de repente da parte do Senhor, uma janela de oportunidade se abriu e aquele homem estava pronto. Mas tudo gerado no clamor. Então, 1 João 5,14, essa é a confiança que nós temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E por muitas vezes, esses processos longos de espera servem para moldar o meu coração e a minha oração também.
Porque ao longo de um processo longo de espera, de um processo longo de clamor, o Senhor ele vai nos fazendo entender diferente, Ele vai nos fazendo orar em direções diferentes. E aqui Neemias, ele, ao longo desse processo, é moldado por Deus, a sua oração é moldada pelo Senhor, até que ele entendeu o contexto para onde ele seria enviado. E o Senhor abriu aquela janela de oportunidade diante do rei. Então, falamos primeiro sobre a compaixão. Segundo, falamos sobre aquilo que é gerado diante de Deus por meio do clamor. E aqui, seguindo adiante, em terceiro lugar, Neemias, ele se responsabilizou. Ele tomou para si a responsabilidade por aquela situação. Ele não olhou para o lado e falou: Senhor, usa o fulano. Senhor, usa o pastor Tiago, usa o pastor Jefferson, Senhor. Manda eles lá. Senhor, usa a outra pessoa. Não. Ele chama para si não só a responsabilidade para fazer, mas inclusive no clamor. Então leia comigo Neemias 1:6. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Lembre-se que a aliança era para o povo. Então eles tinham um senso de coletividade diferente. Se a aliança e a promessa eram para o povo, Neemias, como alguém que fazia parte do povo, entendeu que os pecados do povo também faziam parte dele. Ele poderia interceder por eles. Então, nesse senso de coletividade no qual o povo caminhava, Neemias ele não olha, como nós vemos em outros momentos, por exemplo, lá em Ezequiel, o povo reclamando: olha só, foram os nossos antepassados que pecaram e a gente está aqui. Olha só, foram os que vieram antes de nós, que erraram, e a gente hoje está pagando pelas consequências. Não, ele se apresenta diante do Senhor como quem tinha a responsabilidade, chamando para si a responsabilidade, e dessa forma, são pessoas assim, homens e mulheres que assumem responsabilidades que são usados para grandes coisas no reino de Deus. Então ele chama a responsabilidade, ele não perde oportunidades. Então o rei me disse: porque o seu rosto está triste, se você não está doente, isso tem que ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo, mas mesmo assim ele avança. Ele toma para si a responsabilidade daquela causa, tanto em oração, quanto diante do rei, e a partir disso também ele é usado como um instrumento nas mãos de Deus. Então, se responsabilizar, tomar a responsabilidade, não significa fazer tudo sozinho. Se você continuar a ler esse livro precioso, você vai ver que muitas pessoas fizeram parte dessa história. Neemias foi usado por Deus para guiar, para liderar o povo, mas muitas pessoas foram usadas, muitas famílias foram usadas, e a gente vê aqui a cooperação do povo de Deus, do povo do Senhor, cada um de uma forma diferente. Ali a gente vê uma sequência de nomes de várias famílias, que representava que pessoas simples como eu e como você foram usadas na reconstrução daqueles muros, na reconstrução e para colocar aquele projeto de pé. Mas mesmo tendo consciência dessa coletividade, ele chamou para si aquilo que dizia respeito ao seu encargo diante do Senhor. Não perdeu oportunidades. Meus irmãos, muitos projetos de Deus não são colocados de pé, porque às vezes nós ficamos terceirizando a responsabilidade, esperando que Deus levante outra pessoa para fazer. E Deus, ele pode fazer do jeito que ele quiser. Inclusive aqui uma das coisas que nos lembram que Neemias não é o herói dessa história, é que Deus usa até mesmo o rei da Pérsia, Artaxerxes. Um traste, meus irmãos. Mas Deus usa aquele homem para que a sua obra se completasse. Então Deus, ele pode usar quem ele quiser, amém? Mas é um privilégio nós podemos fazer parte da obra de Deus. É um privilégio. É a graça que o Senhor compartilha conosco. Então, é exatamente assim nos dias de hoje. Ele pode usar quem ele quiser, ele pode fazer do jeito que ele quiser,
Mas que privilégio quando nós podemos dizer, Senhor, eis-me aqui. Que privilégio quando nós podemos nos envolver naquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. E ao mesmo tempo, não se engane. Que irresponsabilidade quando nós dizemos não. A parábola dos talentos está aí para me lembrar disso e te lembrar. Que sobre os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos, e nós não aplicamos de forma sábia, de forma diligente. Aqui a palavra não está falando apenas sobre dinheiro, mas está falando sobre recursos, sobre talentos, dons, contatos, habilidades, recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos. Quando nós não usamos de forma diligente, haverá um dia em que prestaremos contas diante do Rei sobre as coisas que fizemos e deixamos de fazer. Então, que seja pela graça, que seja pelo amor a Jesus, que seja pelo desejo de adorá-lo, mas não posso deixar de te lembrar disso também. Então, em terceiro lugar, um homem que se responsabiliza diante do Senhor. Quarto lugar, são 5. Quarto lugar, nós vemos um homem que, apesar de tomar responsabilidade, ele caminhou pela fé. Então, a plena confiança no Senhor, a fé que o levou a crer em algo que era improvável, que era humanamente impossível. Um favor de Deus que foi liberado sobre aquela situação, mas ele deu um passo de fé, ele correu riscos ali. A gente precisa entender que nesse contexto, era uma palavra do rei e tinha cortado a cabeça de Neemias. Então, ao se apresentar triste diante do rei, ao levar uma demanda completamente fora da agenda, ele correu riscos, ele deu um passo de fé. Fé para permanecer fiel no seu propósito. Fiel enquanto clamava ao Senhor ao longo daqueles 3 meses. Fiel ao longo da jornada de reconstrução e ao longo dos desafios que aconteceram no meio daquele projeto. E fé para se mover e para obedecer ao Senhor mesmo correndo riscos. Então a fé é para crer, a fé para permanecer, a fé para fazer, para se movimentar, é isso que nós vemos nesse homem de Deus. Não à toa lá no capítulo 1, verso 11, ele declara: faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Então o Senhor faz isso. Eu creio que é o Senhor quem vai fazer. Eu creio que é o Senhor quem vai liberar esse favor. E em quinto e último lugar, meus irmãos, eu quero voltar a ler com os irmãos aqui, capítulo 1, versos 7 e 8. Então eu disse ao rei, se for do agrado do rei, que me dê as cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Perdão, aqui é o 2, tá? Capítulo 2. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões, da cidadela, do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Meus amados, que eu e você, que nós possamos nos envolver com projetos grandiosos para o reino de Deus, com iniciativas grandiosas, sejam elas aquelas coisas grandiosas que envolvem a vida de uma pessoa ou de milhares de pessoas, mas que nós possamos nos envolver com esses planos eternos do Senhor aqui na terra, e que ao final de tudo isso nós possamos dizer que foi pela mão bondosa do meu Deus que eu consegui conquistar, que foi a mão bondosa do meu Deus que estava sobre mim, que foi, por mais que tenha sido gerado no clamor, por mais que tenha sido uma dor que tenha alcançado o seu coração, por mais que seja algo que demandou de você a fé em várias formas diferentes, por mais que seja algo em que você assumiu responsabilidade, até mesmo talvez tenha liderado pessoas diferentes,
mas que no final de tudo isso nós possamos olhar para Jesus e dizer: foi a mão bondosa do nosso Deus. Que Cristo seja glorificado por meio da minha e da sua vida. Que Cristo seja glorificado por meio das obras que nós vamos nos envolver. Que no meio do caminho, quando as coisas estiverem difíceis, que os nossos olhos se voltem a Jesus. Que no meio do caminho, quando as coisas começarem a desenrolar, a andar, que os nossos olhos se voltem a Jesus e digam: foi a mão bondosa do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você, fique em pé. Eu quero orar com você que, ao longo dessa mensagem, foi lembrado pelo Espírito para esses projetos de Deus que o Senhor espera que você se envolva. De novo, sejam eles os projetos grandiosos de alcançar uma vida, sejam eles outras coisas que envolvem sonhos humanamente maiores. Não importa o tamanho da obra, mas o que importa agora é a resposta: Senhor, eis-me aqui. Eu quero orar com você que deseja clamar nessa noite: Senhor, me usa. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me perdoa se até aqui eu tenho deixado para alguém, tenho deixado para outra pessoa. Me perdoa se eu não tenho assumido responsabilidades aqui diante do Senhor. Mas nessa noite eu me levanto diante de Ti, digo: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como vai ser, eu não tenho as respostas, mas em Cristo eu tenho uma fé sobrenatural. No Senhor, eu sei que até a Artaxerxes se dobra e coopera para que a vontade de Cristo seja cumprida. Se você anseia por isso, nessa noite eu vou te convidar: se ajoelhe aí onde você está e clame comigo ao Senhor. Já já nós vamos para a ceia, mas agora vamos clamar por isso: Senhor, gera através da minha vida, através da minha casa, projetos que não trazem respostas para aquilo que eu quero, mas projetos que cooperam com a expansão do reino de Deus, projetos eternos que nasceram no coração do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque nós olhamos para esse texto e reconhecemos: é a graça do Senhor em nós, Pai. É a graça do Senhor. É a graça do Senhor que faz com que não haja pessoas simples demais. É a graça do Senhor que faz com que não haja impossíveis. É a graça do Senhor que destrava os milagres. É a graça do Senhor que vai à frente abrindo as portas. É a graça do Senhor que abre o mar para que o povo passe. É a graça do Senhor que aquieta a tempestade, Pai. E agora eu oro sobre corações com medo nessa noite, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Corações com medo, que olhem não para as circunstâncias, mas que decidam olhar para a graça do Senhor, para o poder de Cristo, para aquele que faz tudo em nós, através de nós, para aquele que gera o desejo, o clamor no coração, para aquele que opera por meio das nossas vidas. Senhor, nós olhamos para Ti, tomamos responsabilidade, Pai, mas sabemos que só haverá sucesso, e sucesso aos olhos de Deus, se o Teu favor e a Tua graça forem à frente. Pai, que seja assim em nome de Jesus, sobre cada vida, sobre cada um prostrado diante de Ti, sobre cada família, que nós possamos, a partir desse tempo, Pai, a partir dessa resposta ao Senhor, nós possamos gerar coisas novas, ou tirar projetos que estavam lá no fundo da gaveta parados, mas que eles possam renascer em nome de Jesus, e que Cristo seja glorificado. Que nós possamos dizer: foi a mão bondosa do Senhor sobre nós.
É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar.